E aí pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para responder perguntas sobre o trabalho de missões. E aqui temos uma pergunta que é: o que é ser um missionário transcultural? Missionário transcultural. Bom, missionário transcultural é aquele que vai para um outro ambiente de cultura para levar o evangelho, tá? Essa é esse termo, né, transcultural. Missionário transcultural é aquela pessoa que vai para um outro ambiente de cultura para levar o evangelho. Nós temos aí missões locais, né, que é aquele trabalho mais evangelístico local, em que o missionário ele está ali trabalhando ali do perímetro da sua igreja, ou vamos dizer dentro da sua própria cultura. E nós temos aquele missionário que ele sai daquele ambiente cultural para alcançar pessoas que estão em outra cultura. É um missionário transcultural. Isso pode acontecer, a gente não pode confundir que um trabalho transcultural ele tem que ser necessariamente um trabalho em que você, por exemplo, você tem que ir para uma outra nação, um outro país. Isso pode ser dentro da sua cidade, tá? Por exemplo, você quer trabalhar você quer ser um missionário transcultural aí mesmo onde você está, na sua própria cidade. Posso dizer que hoje no Brasil, em muitas das cidades, das grandes cidades no Brasil, nós temos muita gente da África, tá? E o que acontece com essas pessoas? Elas estão vindo da África, elas chegam, elas começam a identificar onde estão outras pessoas, vamos dizer, nigerianos, vou dar um exemplo, né? Nigerianos. Então eles chegam, eles começam a identificar outros nigerianos e eles começam a formar aquela comunidade. E normalmente eles se fecham ali. Então dentro daquela comunidade eles estão falando a língua deles, eles comem a comida deles, né? A comida é de cultura, né? Comida é cultura. Então eles começam a fechar. Eles saem dali apenas para ter o convívio com outros brasileiros, para negociar, mas assim, o ambiente da casa cultural deles, o ambiente de relaxado deles, né? Onde eles estão mais tranquilos, é entre eles, entre a comunidade deles, tá? E isso se torna um ciclo fechado. Para você pregar o evangelho, quando isso acontece, para você pregar o evangelho, mesmo estando dentro da sua cidade, tem que haver uma estratégia, né, uma visão de missões, que é o que nós chamamos de missões transculturais. Quer dizer, você está ali, você tem que focalizar aquelas pessoas e buscar meios de entrar no meio daquela comunidade, gerar conexão para pregar o evangelho para aquelas pessoas, entender a mentalidade delas, entender a cultura delas, valorizar a língua, comida, etc. É como se fosse, é a mesma coisa que você entrar, como se você estivesse lá no país dela lá, tá? Só que está dentro do seu país, dentro da sua cidade. Isso nós até chamamos de missões urbanas, né? Missões urbanas transcultural, tá bom? Então, ser um missionário transcultural é isso aí, é aquele que foca uma cultura, né, que foca um outro ambiente cultural com o objetivo de levar o evangelho, tá bom? Olha na descrição, primeiro link, se você quiser cadastrar o seu e-mail, cadastre aí seu e-mail, nós vamos estar mandando muito conteúdo aí abençoado por e-mail sobre a vida em missões, a vida prática em missões, tá bom? Um abraço, que Deus te abençoe, até mais.